querido, eu hoje vou pregar sobre os 3 desafios que nós precisamos vencer todos os dias. Romanos capítulo 8, versículo 8, ele tem a resposta. Amém? A mensagem de hoje é uma mensagem temática, o tema dela vai ser essa. Vai ser esse mistério. Amém? Romanos 8, 8, ele diz assim, irmãos, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Somente isso, irmão. Somente essa palavra pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Talvez alguém pergunta, por que essa palavra? Porque essa, irmão, é a palavra que liberta. Essa é a palavra que liberta o homem. A minha Bíblia me ensina, no livro de Romanos, perdão, a minha Bíblia me ensina, eita glória, no livro de Romanos mesmo, é Romanos 8, 37, ali tem um versículo super poderoso que também vai falar sobre isso, que nós devemos fazer algo para nós matarmos a nossa carne todo dia. E uma coisa, irmão, que eu aprendo nessa mensagem, quando Deus usa Paulo com essa palavra, eu aprendo que essa palavra, além de ela ser poderosa, eu creio que Deus usa Paulo para falar com ele. Meu filho, aprenda uma coisa, na minha ciência, ou tu é espiritual, ou
E hoje, irmão, hoje, bem se falando, o que nós estamos vendo nessa era, meu Deus do céu. Quantos hoje, irmão, estão vindo à tribuna para falar da carne, para cantar da carne, para louvar a Deus na carne. E aí você vê aquilo de, meu Deus, canta bonito, fala bonito, louva bonito, mas não tem a presença do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, você está onde? Na carne. Você está como? Na carne. Você se apresenta como? Na carne. Sem o Espírito Santo, não. Não tem como enganar. Ninguém engana, irmão. Ninguém engana Deus. Ninguém brinca com Deus. Não é qualquer coisa que o nosso Deus aceita. Deus não aceita qualquer tipo de oferta. Esse é o detalhe. Hoje nós estamos vendo assustadoramente pessoas que até louvam, irmão, canta, só que não tem vida de consagração. Se você canta, prega, louva, mas se você não consagra a tua vida, não tem vida de jejum, não tem vida de oração, e quando vem se apresentar bem na secura, querido, é só espetáculo. E a gente vê, irmão, a gente assiste. Você quer ver um detalhe que eu vou falar aqui? Você quer saber se a pessoa está na carne ou não? Eu vou contar para você como é alguém adorando a Deus na carne. É assim, ó. Ele vem, louva, pega o microfone, faz aquele estardalhaço todo. Aquilo ali não é louvor para Deus, aquilo ali é show. Ele faz o show dele, ele pula, ele vai para lá, ele vai para cá, e faz, e acontece. Quando ele acaba o show, ele senta no banquinho, não sai um glória, não sai um aleluia. Isso é o que, pastor? Está cantando na carne.
e depois está na tribuna, dirigindo o culto, distribuindo a oportunidade, e depois pregando a palavra. A Bíblia te chama de carnudo, e a palavra está dizendo: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, até porque a Bíblia me ensina, querido, que nós não podemos amar as coisas do mundo. É mundo, então deixa para lá. Eu não posso misturar as coisas, irmão. Se eu misturar as coisas do mundo com as coisas de Deus, eu estou na carne. Porque quando eu coloco o mundo dentro de mim, o Espírito Santo de Deus, ele vai embora. Quem é que já não leu 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9? Aonde estiver o vosso tesouro, perdão, o homem é escravo daquilo que o domina. Mateus capítulo 6, versículo 21, a Bíblia diz que aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Tem gente que está com o coração voltado em coisas terrenas, e aí quer vir para a igreja agradar a Deus, não tem como. Não vai ter não, mas você dizer, mas que isso? É só um entretenimento. Entretenimento de crente é Bíblia, entretenimento de crente é a palavra, entretenimento de crente é oração, o entretenimento de crente é crente. É a casa do Pai, querido. Esse é o nosso entretenimento. A gente não precisa do entretenimento mundano, irmão. E hoje nós estamos vendo aí, querido, uma nação de carnudos, com esse negócio de jogo de triguinho. É triguinho que fala? Eu vou jogar um dinheirinho, eu vou ganhar um dinheiro. Pois bem, meu filho, aprenda uma coisa: para tu ganhar um dinheiro que é maldito, muitas pessoas tiveram que perder para tu ganhar um dinheiro que não vai te dar sangue e nem sustento. O meu pai me ensinava: meu filho, não gaste o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Quem faz isso está onde, pastor? Na carne. Tem 3 desafios que nós precisamos vencer todos os dias. O primeiro desafio é esse, querido: sua natureza carnal. Irmão, nós somos, presta bem atenção, nascido do pecado. Nós temos uma natureza adâmica. O nosso pecado vem lá de trás. Nós, quando fomos concebidos, a Bíblia fala que em pecado me concebeu meu pai e a minha mãe. Todo mundo sabe disso, não é verdade? Então a gente, querendo ou não, a gente precisa disciplinar a nossa natureza carnal. Senão, caso contrário, ela nos leva para o outro lado, e esse outro lado vai fazer eu chegar onde? No inferno. Primeira coisa, primeiro desafio que eu preciso vencer é esse, irmão: vencer a minha natureza carnal. Agora escuta, irmão, aqui ó, a natureza carnal, isso, querido, olha só, isso perdura por toda a tua vida, e está sempre dentro de você. Você não tem, aleluia, como descartar, aleluia. A sua natureza é fraca. Para vencer a sua natureza carnal, tu tem que estar onde? No Espírito. Gálatas 5, 16, 17. Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quer ser vitorioso? Viva no Espírito. Pastor, mas é difícil, então tu vai estar na carne. Por isso que eu estou falando, tu tem que vencer a tua natureza. Você tem que aprender a disciplinar a sua natureza. Por quê, pastor José? Irmão, a nossa natureza, ela luta contra nós mesmos. Quando você tiver vontade de orar, tu não vai conseguir. Mas quando você tiver vontade de pecar, isso aí tu vai fazer com uma facilidade tremenda. O que é que tu precisa? Vencer sua natureza carnal. Disciplinar tua natureza, disciplinar teus olhos, disciplinar sua boca, disciplinar seus ouvidos, precisa disciplinar o teu andar. Isso tudo tem que se criar o quê? Uma regra, uma disciplina. Amém. O segundo desafio que nós precisamos vencer é esse, querido.
aqui, Mateus 5:29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, é o segundo desafio que nós precisamos vencer. Disciplina teus olhos. Cuidado, ai, mas estou passando uma mulher assim assado, do meu lado é só virar a cara, virou para o outro lado. Teve um irmão que veio me perguntar, pastor, aonde a gente anda? A gente vê as meninas seminuas, as mulheres hoje estão se aparecendo, as mulheres hoje falta pouco, andar nua na rua. Aí eu disse para ele, varão, você já leu o Salmo 121, que está escrito? A minha Bíblia diz assim, ó, Salmo 121, eleve os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Você não tem que olhar para as coisas da terra, você tem que olhar para as coisas do céu, varão. É só tu virar a cara, olha para o céu, que tu vai ver a glória e tu não vai precisar olhar para isso. Até porque se tu olhar, vai ter sempre alguém te olhando. Uma vez eu fui no banco Labirinto na época, banco antigo, falido. Aí eu estou lá no caixa, lá para pagar o negócio, eu estou vendo um pastor reclamado, irmão. Na época tinha uma tal de rádio, era uma rádio aqui de Nova Iguaçu, muito falada, as tardes de sábado era uma bênção. Rádio, não tem mais essa rádio mais, irmão, é aqui em Nova Iguaçu. Não, a Rádio Colina lá, eu estive lá. Aí eu estou vendo o pastor entrou, irmão, entrou no banco, mas de repente me entra uma Jezabel, irmão, toda do jeito que Satanás gosta. O pastor, irmão, a primeira coisa que o pastor fez foi isso. Olhou para um lado, não tinha ninguém que ele conhecia, ele abaixou o olho e fez assim. Meu Deus. Aí eu lá do outro lado, meu Deus, falando que pastor safado, que pastor sem vergonha. Oh meu Deus, eita agora, precisa aprender com Jó. Sabe o que Jó disse, irmão, nos livros de Jó, capítulo 31, versículo 1, sabe o que ele falou sobre os olhos? Ele disse assim, ó, fiz concerto com meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Sabe o que ele estava dizendo? Fiz concerto com meus olhos, querido. Eu não olho para qualquer mulher, não. Olha, pastor, mas toda mulher para ele era virgem? Era. Por que era virgem? Ele nunca tocou. Cadê Imagina? Eu olho para Imagina, para mim Imagina é virgem. Eu já usei Imagina alguma vez? Já usei uma expressão, Raquel? Alguém já usou minha esposa? Minha esposa para vocês é o que já estava falando aqui na palavra. Fiz concerto com meus olhos. E nem para a mulher que olhava, ele tinha dele. E hoje tem muita gente fazendo isso. É ver um rabo de saia que, pelo amor de Deus, querido, tu está na carne. E os que estão na carne não podem verdade. Deu para tu entender? Por que isso, pastor? Aquilo que tu olha, desce o coração. Desvia teu olho do mal. Pastor, mas eu tenho que fazer o quê? Apocalipse 3:18. E que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Quer benção, querido? Unge teus olhos com colírio do céu. Peça a Deus, Senhor, unge meus olhos. Eu não quero colocar meus olhos em qualquer canto, Senhor. Senhor, unge meus olhos, unge, Senhor. Coloca uma gota do teu sangue nos meus olhos. Eu não quero estar na carne, não, Senhor. É só falar para Deus, irmão. Porque na carne, tu não pode agradar a Deus de forma nenhuma. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque esse é o desafio que nós precisamos vencer. Meu Deus. Olha, pastor Josias, aqui, ó. Terceiro desafio é isso aqui, ó. Matar a nossa carne todos os dias. Que isso, pastor? A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. A Bíblia diz, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. É o que diz a palavra. Como é que eu mortifico a minha carne, pastor Josias? Com jejum e oração. Alguém aqui já jejuou alguma vez? Não é diferente quando você está em jejum? Você não fica totalmente transformado quando você está praticando o jejum? Você não é diferente quando você está no âmbito do jejum? Não é assim? Você não tem uma outra visão quando você pratica o jejum e a oração? O que é isso, pastor? Você não está na carne, você está no espírito. Quem
espírito é diferente, irmão. Um crente de oração você conhece de longe. Ele no espírito, você sabe pela palavra, pelo modo, pelo comportamento, pelo testemunho que ele dá na rua. Você sabe que aquele crente só vive nem espírito. A carne dele é morta na terra. Não, pastor, eu mortifico a minha carne todos os dias. Eu só penso nas coisas do céu. Eu não quero viver na carne, eu quero agradar a Deus. Sabe por que, irmãos? Tiago 4,4. Olha o que a palavra fala sobre carne. Carne, que é isso, pastor José? Carne é a palavra que diz, não sou eu. Tiago 4,4 está escrito assim, ó. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ser amigo do mundo é para tu viver na carne, não é, irmão? O mundo tem coisa espiritual para nós? Claro que não. Se tu está vivendo para as coisas do mundo, ou se tu está interagindo com o mundo, tu não está agradando a Deus. Por quê, pastor? Porque tu está na carne. E tu precisa matar a sua carne. Você pode perguntar para a pessoa assim, matar minha carne? Aqui não, aqui. A minha Bíblia ensina, é com vocês crescidos. Eu escrevi aqui, está escrito assim, ó. Como é, pastor? É mortificar os nossos membros que está sobre a terra. Primeiro, a fornicação, a impureza, o apetite desordenado, irmão. Tu já viu como é que crente come? Hoje até que está mais ou menos. Hoje até que está legal o negócio. Mas antigamente, como se tinha festa, casamento, que o irmãozinho era meio pobrinho, não podia alugar um salão, alugava um brisolão desse da vida. Quando passava, irmão, garçom, com a bandeja de bolinho, refrigerante, o capa comia. Meu Deus! Bandeja voava. Era só Jesus na causa, irmão, raça para comer. É o crente. Depois de ter aquele, o apetite desordenado, a concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Mortificar o nosso corpo é a gente fugir dessas coisas. Para poder agradar a Deus. Agora, irmão, olha para cá. Irmão, olha para cá que você vai entender aqui o que eu vou dizer. Ser crente é difícil, né? Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, e desse jeito não. Enquanto isso a gente vê um monte de gente praticando as obras da carne, fazendo e acontecendo, e a gente fica naquela, por que aquele ali pode fazer e eu não posso, querido? É difícil ser crente? É, não é? Mas sabe o que a Bíblia diz? Apocalipse 3,8. Eis que vem sem demora, ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? Só que para ser fiel até a morte é difícil. A gente sempre vamos errar, irmão. Aí, pastor, mas então o que nós temos que fazer? Orar e pedir a Deus todos os dias a sua infinita misericórdia. Caso contrário, nós não vamos chegar na glória. Que isso, pastor José? Cada um de nós aqui tem uma fraqueza. Cada um de nós aqui tem um instinto, irmão. Mas o que a gente não pode deixar de fazer é buscar a presença do Pai. O que nós não podemos deixar de fazer é de nos comunicar com o Pai, querido. É contar para Ele as nossas fraquezas. Esse é o detalhe. Deus precisa te conhecer no profundo. Por quê, pastor? Porque não é eu que digo a Ele, irmão. Chegai-vos a mim e eu te chegarei agora. É o que diz a palavra. Se tu não quer viver na carne, tu está sempre do lado de Deus. Assista as coisas que é de Deus. Vai ver na televisão, tem coisa de Deus, fica ali. Ah, pastor, aqui tem
para entender que tem horas que nós ficamos decepcionados. Porque, querido, é tanta coisa. E nós estamos em evidência de assistir isso a cada dia. Hoje pode tudo. Hoje pode fazer qualquer tipo de coisa. Não, vinde como está. Porque Deus te aceita como tu é. Não é bem assim, não. Para a gente chegar na glória, irmão, a Bíblia diz que nós temos que ser santo. Só entra no céu, irmão, quem tiver uma vida de santidade. Nós estamos assistindo aí de camarote, pregadores pregando mentira, pregadores enganando o povo, irmãos, visando o que, pastor? Visando dinheiro. Só quer dinheiro, não, pastor, minha igreja está cheia, porque aqui eu digo que Deus vai prosperar, que tem um envelope, e você tem que dar 1.000, tu tem que dar 2.000, tu tem que dar para. Quando chega a esse ponto, é porque alguém está na carne, só está visando a riqueza da terra, não está preocupado com a riqueza do céu, irmão. No céu de glória que ele está preparado. Quem dera, isso aqui está lotado para assistir uma pregação dessa, uma pregação que você tem por aí. Verdade, pregar verdade. Pastor, não pode pregar verdade, não, senão o povo não vem. Eu fico feliz, porque Jesus, quando pregava, ele também pregou para uma minoria. A maioria foi embora. Por isso que ele disse que naquele dia muitos serão chamados, querido. Mas aqui, poucos seremos escolhidos. Amém, querido?